importante na terra. Você não nasceu do acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto dos sonhos de Deus. Diga aleluia. E quando você entende que você é fruto dos sonhos de Deus, você precisa expressar esse sonho em realidade aqui na terra. Quando você vive o propósito do Senhor, é assim que funciona. Você é vivo aqui na terra e expressa a glória. Eu me recuso a acreditar num Deus que te fez nascer para trabalhar, estudar, comer, ter filhos, conquistar uma casinha aqui, um carrinho ali, e no final morrer e deixar os filhos brigando pela herança. Eu me recuso num Deus tão medíocre que pensaria assim. Mas só que nós colocamos o nosso Deus nessa caixinha, colocamos o nosso Deus nesse resultado, né? Eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero uma família feliz, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um sonho, e para o seu sonho aí, para o seu propósito aí. Não, querido, você tem um propósito muito maior que isso, e você precisa entender isso. E quando fala de propósito de Deus, nossa, que dificuldade. Quando fala em expressar a glória de Deus, meu Deus, como é complicado ser referência, como é complicado expressar a glória de Deus. Ah, pastor, eu oro e a bênção não vem, eu oro e os milagres não acontecem, eu oro tanto pela minha família e eles não se convertem. O que acontece, pastor? Porque se Cristo está em mim, por que eu não consigo refletir? Porque ainda você não entendeu que você é uma pedra preciosa. Não há um entendimento claro em você nem sobre isso. E como você não entende, você não consegue acessar os céus, você não consegue acessar o reino do Espírito e trazer à existência aquilo que Deus quer para você. Porque, acredite, existe uma nuvem de bênçãos liberadas sobre a sua vida. Diga glória a Deus. E quando você entende isso, você tem uma angústia santa. Eu quero viver essa bênção, eu quero viver esse propósito, eu quero viver esse chamado, eu quero ver as coisas acontecendo no mundo espiritual, trazendo aqui para a terra, porque eu e você temos o poder de trazer, através do nome de Jesus, tudo que é bênção no céu, aqui na terra. As pessoas ficam muito preocupadas com o Brasil, o que vai acontecer, desemprego. Eu quero te falar, você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. A sua pátria é o céu, e o que você declarar no céu vai acontecer na sua vida. 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua bandeira, o Senhor é o seu sustento, o Senhor é a sua provisão. E quando entendemos isso, nós nos comportamos como Cristo quer que nos comportamos, como pedra preciosa, porque Ele é a pedra preciosa. Então, para entender o seu posicionamento, quem você é em Jesus, pedra preciosa, você precisa entender como você se transformou de pó a uma pedra preciosa. Como você saiu de alguém que era pó, pecador, que não valia nada, que era comida de Satanás, e começou a se tornar uma pedra preciosa. Mas se você apenas entender e não viver, simplesmente é algo que, como posso dar um exemplo, como se tivesse uma conta bancária recheada de milhões de reais e não ter a senha para acessar. Você continua sendo comida do inferno. O diabo se alimenta de você. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, para que você perceba claramente como Deus trabalha. E eu te pergunto nessa manhã, quantos querem ser pedra preciosa, completa? Diga glória a Deus. Fala assim para o seu irmão, nesta manhã, o Espírito Santo vai trazer a sua essência, a realidade, em nome de Jesus, amém? Nós queremos ser imagem de Cristo. Então, entenda o primeiro ponto, é que eu e você fomos feito do pó da terra. Eu e você somos feituras do pó da terra. Obrigado, Cristo. E você precisa entender isso, que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, abre para mim por favor, projeta, Gênesis capítulo 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus pega o pó da terra, lá no Éden, forma um homem, do barro, e ele faz o seguinte, sopra a sua vida no homem.
Até então, ser feito do pó da terra não há problema nenhum, porque Deus fez assim. Deus decidiu formar você do pó da terra. Poderia ser da água? Poderia. Poderia ser de pigmentos do ar? Poderia. Poderia ser a vértebra de um animal? Poderia, mas Deus decidiu: eu vou formar o homem do pó da terra. Mas só que, além do pó, aquele barro inteiro, Ele soprou a vida dele dentro de você. Então você se tornou uma alma vivente. Está aqui escrito. E da mesma forma gerou a mulher, mas só que a mulher não foi gerada do pó da terra. Lembre-se, o homem foi gerado do pó da terra, a mulher não, foi da costela. Mas a sua origem também continua sendo pó da terra. Está escrito lá em Gênesis 2:21, não vou ler por causa do tempo. Como foi formada a mulher, da costela de Adão. Ele adormeceu e no outro dia ele percebeu que existia alguém diferente, alguém que parecia com ele. Diferente, não era ele exatamente, mas alguém que era reflexo da glória que havia nele. Então todos nós fomos formados do pó. Mas só que ser pó não é problema por si próprio. Nascer do pó, Deus te formar do pó, não foi problema real. O problema é quando o pecado entrou no homem. E quando o pecado entrou no homem, aquela vida que Deus soprou dentro do homem foi desconfigurada. A sua alma, a minha alma foram completamente desconfiguradas. Perdemos a essência de Deus, perdemos a glória de Deus. E o que aconteceu, além disso, foi algo muito pior. Olha o que está escrito em Gênesis 3, verso 14. E Deus pegou a serpente que enganou Eva, que enganou Adão. E olha o que Deus fala para essa serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o que, meu irmão? Pó todos os dias da sua vida. Uau! Então aquilo que era um pó, que teve o sopro de Deus, por causa do pecado foi desconfigurado, e a origem do homem, que é pó, se tornou alimento do inferno. O pó aqui, nesse momento, a Bíblia fala que o homem também foi amaldiçoado. A mulher foi amaldiçoada, porque a mulher tinha que sofrer dores de ventre. O homem foi ter que trabalhar, do suor do seu rosto comerás. E a serpente comeria do quê? Do pó do homem, do pecado do homem. Então o pó se tornou maldito. O pó se tornou pecado. O pó se tornou vida carnal. E aí o diabo, todos os dias, até hoje, ele se alimenta do pó do homem. Então o homem se tornou um alimento do inferno. Tanto que em Apocalipse, Deus apresenta o diabo como um dragão. Aquela serpentinha lá no Éden, que era desse tamanho, ela se tornou um grande dragão para lutar contra os anjos de Deus. Olha quantos milhares de anos a serpente vinha se alimentando do pecado do homem, se alimentando da vida carnal do homem. Começou aqui, Deus deu uma ordem: você vai comer do pó da terra, comer todos os dias. E nós somos formados do pó. Entenda que não vai ficar comendo pó no sentido literário. O pó aqui aponta para a vida carnal. Agora, depois do Éden, depois do pecado, ele se apresenta como pecado. Então cada vez que eu e você pecamos e não arrependemos em Cristo, você alimenta e dá força para o diabo agir na sua vida. Cada vez que você peca e age de forma errada, você dá força para o diabo entrar na sua vida e destruir tudo, porque você fortalece. Passa 24 horas sem comer, no outro dia vai pegar um tijolo e construir uma casa, você desmaia. Por quê? Você não tem força. Da mesma forma é o diabo. Se ele não for alimentado por você através do pecado e a vida carnal, ele não tem força na sua casa, ele não tem força na sua vida, ele não pode ser alimentado. E aí nós olhamos a Bíblia, a história. Deus é poderoso. Fala para o seu irmão assim: Deus é maravilhoso. Porque a graça dele me alcançou e te alcançou. Ele manda o seu filho Jesus para morrer numa cruz, suar sangue, verter sangue para pagar o meu pecado e o seu pecado. Mas só que a história não mudou. O diabo continua comendo do pó da terra. Aí Deus precisa mudar você, Deus precisa mudar a mim, Deus precisa mudar toda a estratégia. Por quê? Se eu continuar permitindo que você seja pó, o diabo vai comer de você. Agora Deus fala que você não é mais pó, você é pedra
viva. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Sois vós também pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes sacerdote santo. Uau! Então de pó, agora, quando você aceita Jesus, você se torna pedra viva. Pastor, como você tem convicção disso? É só observar na Bíblia que também Jesus é chamado de pedra angular, pedra principal. Vamos ver aqui? Atos capítulo 4, verso 11. E este Jesus, a pedra rejeitada por vós, vós quem? Judeus rejeitaram Jesus. Os construtores, a qual se tornou agora a pedra angular. Podemos traduzir em pedra fundamental, pedra preciosa, pedra principal. Então Jesus se tornou pedra angular da igreja. E você, são a parte também, nós somos pedras vivas. Estamos construindo a igreja do Senhor. E na medida que você está vivendo uma vida cristã, você está sendo lapidado de glória em glória. Na medida que você vive uma vida cristã, a vida empoeirada sai, e começa a ser estabelecido um padrão de pedra cristã, uma pedra preciosa, aonde vai se encaixar na construção de Deus. Essa construção vai concluir quando? Quando Ele voltar, a Nova Jerusalém ser estabelecida. Mas enquanto isso não acontecer, você precisa ser burilado. A palavra burilar significa trabalhado. É que nem um carvão, é burilado, trabalhado até se tornar um diamante. Você era um carvão, uma pedra rústica. E agora Deus está trabalhando dia após dia, depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, para se tornar uma pedra preciosa. Mas só que é uma decisão minha e sua. Eu e você precisamos decidir se queremos ter uma vida trabalhada no sentido de se tornar uma pedra preciosa, ou se mesmo sabendo que eu sou pedra preciosa, eu tenho uma vida de pó, uma vida carnal, uma vida pecaminosa. É uma decisão minha e sua, e precisamos hoje decidir isso. E como nós conseguimos mudar essa nossa sorte, pastor? Porque realmente eu peco, realmente eu sou carnal no meu casamento, realmente eu sou carnal na minha família, realmente eu sou alguém muito estressado no meu trabalho, xingo, falo palavrão. Então quando você age dessa forma, você tem uma vida de pó, uma pó do pecado, e você está alimentando, dando força para o diabo entrar na sua vida, dando força para o diabo trabalhar na sua vida, dando força para o diabo agir na sua vida. E você precisa neutralizar essa força do diabo. Como? Se tornando pedra preciosa, sendo encaixado no fundamento que é Cristo, pedra angular. E para que você entenda isso, para que você viva isso, Deus faz questão em vários momentos da Bíblia mostrar como Ele agiu, como homens de Deus, e o próprio Jesus agiu com base em pedra preciosa. Ser pedra preciosa não é resultado simplesmente de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é fato, você já é. Mas ter uma vida e desfrutar da Nova Jerusalém, mesmo estando em terra, acessar a herança, é necessário que você permita ser transformado em pedra preciosa. Porque se você não permitir, automaticamente você está alimentando o diabo como pó. Lembre-se, lá em Gênesis, o diabo era alimentado do pó da terra, ou seja, do pecado, da vida carnal do homem. Mas só que no Novo Testamento, após a morte de Jesus, a Bíblia fala que nós somos pedras vivas para edifício, para ser sacerdotes. E Jesus, como pedra angular, Ele é a base de todas as coisas. E você precisa estar em cima dessa base, sendo trabalhado, sendo transformado, sendo liberto, sendo restaurado, tendo uma vida santa, consagrada, buscando o Senhor como você nunca buscou. Por quê? Você está sendo trabalhado, porque em certo momento você vai se encaixar completamente, ser bem ajustado como o corpo. E o resultado disso é uma vida de vitória. Pergunta para o seu irmão: você quer uma vida de vencedor? Fala para o outro: você quer uma vida de vitória? Então fala assim: permita-se ser transformado. Tem que permitir. E aqui eu quero te mostrar 7 maneiras, 7 formas, 7 momentos que a Bíblia mostra Jesus, o próprio nosso Senhor, se apresentando como pedra para trazer uma solução para uma vida de pó. Então, se alguma área da sua vida você é pó, hoje você tem que largar isso em nome de Jesus. Diga aleluia.
Então você precisa entender. Então você age como pedra preciosa, permite ser transformado, primeiro ponto, quando nós somos sacrifícios vivos. Quando eu e você decidimos ser sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. Quando eu decido abrir mão do meu eu, do que é importante para mim, para viver o propósito de Deus, para viver a vontade do Senhor. Ser sacrifício vivo significa: eu abro mão do meu eu abro mão do meu ego, eu abro mão das minhas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Quando você faz isso, você se torna pedra preciosa. E vamos ver na Bíblia alguém que fez isso. Abraão, quando entregou seu filho Isaque como sacrifício. Vamos ver? Gênesis capítulo 22, verso 1. Gênesis 22, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Grande, difícil coisa Deus pediu para Abraão. Isaque é o filho da promessa. Isaque era o filho que ele esperou mais de 90 anos. Isaque é o filho da velhice dele, o único filho. E Deus tinha falado há anos atrás que Isaque seria a sua descendência. Como reagir mediante a isso? Como se comportar mediante essa tribulação? Abraão estava tribulado, Abraão estava preocupado: como eu vou fazer isso? Mas dentro do coração dele, ele tinha convicção: eu sou pedra preciosa, e o Deus que me deu o filho, Ele sabe exatamente o que está fazendo, porque eu não vou deixar nada ser mais importante, não vou deixar os meus prazeres, não vou deixar as minhas vontades serem maior do que a vontade de Deus na minha vida. E Abraão foi no cume do monte Moriá, foi se apresentar a Isaque, levou a lenha, levou a corda, levou o punhalzinho para matar Isaque. Isaque falava: pai, entendi tudo, vamos sacrificar, está aqui a lenha, está aqui a cutela, mas cadê o cordeiro? E que Abraão fala para o seu filho: Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá, Deus vai fazer. Eu acredito que ele estava com angústia no coração, com um nó na garganta, vontade de chorar. Mas ele confiava tanto em Deus, tanto no poder de Deus, que falava assim: não, vou fazer o que Deus está pedindo para eu fazer. Porque se Ele falou, se Ele me deu, Ele vai fazer o milagre. Não sei se vai ressuscitar. Eu acredito que ele ia falar assim: Deus, ele acreditava assim: eu vou matar, mas Deus tem poder de ressuscitar meu filho de volta. Ou Ele vai me dar outro filho. Alguma coisa Deus vai fazer, porque Ele prometeu a descendência. É alguém que tinha convicção e permitia ser transformado. E Abraão fez isso. E olha que interessante, Gênesis 22, verso 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Presta atenção, irmãos. Altar nessa época, ele era edificado com pedra. Então Deus se apresenta aqui como pedra. Deus se apresenta aqui como sacrifício, como uma pedra preciosa, como pedra angular, como base para Abraão. E a Bíblia fala que ele pegou o seu filho e colocou em cima da lenha que estava sobre a pedra. Isaque é o que é mais precioso para mim. Isaque é o que é mais importante para mim. O que Abraão fez? O que é mais importante, eu permito ser transformado diante dessa pedra de altar, essa pedra angular. Cristo se apresenta como esse altar, como essa pedra angular, e coloca Isaque. Então sabe o que está falando? Sabe o que Abraão está falando? Eu coloco todo o meu ego, eu coloco todo o meu desejo diante da pedra principal, porque eu quero ser transformado. E o primeiro ponto que você tem que entender essa manhã é o quê? O que é de tão importante na sua vida, que você para pensar assim: eu não consigo abrir mão disso nunca. Se tiver alguma coisa, outra coisa, 2, 3 coisas que são importantes para você e para mim, quero te falar,
É isso que tem se tornado pó e alimento do diabo para destruir a sua vida. É isso que tem impedido você desfrutar de uma vida plena, como pedra preciosa, ser transformado, porque você não abre mão disso por causa do Senhor. Você não abre mão disso por causa do chamado de Deus. Você não abre mão disso para viver o propósito do Senhor. Tudo é mais importante que Deus. Ou seja, você não pega o altar, a pedra angular, que é Cristo, e coloca o seu ego em cima, para você ser transformado. E para que você seja uma pedra preciosa, é necessário você pegar todo o seu ego e colocar diante do altar de Deus, diante da pedra angular, para que você seja burilado, transformado como pedra preciosa. Fala comigo assim: eu vou ser pedra preciosa quando eu ser sacrifício vivo. Presta atenção numa coisa, querido. Não tem muito tempo por causa do horário, mas o seu casamento pode ser só seu Isaac. Os seus filhos podem ser o seu Isaac. É o motivo dos seus atrasos, é o motivo da sua falta de compromisso. O seu trabalho pode ser o seu Isaac. É o motivo da falta de compromisso com o corpo de Cristo. Quando qualquer coisa é motivo para você não se colocar como sacrifício vivo diante do altar de Deus, isso é Isaac na sua vida. E lembre-se, Deus não quer tirar Isaac, Deus quer provar o seu coração para você mesmo. Que nesta manhã você tenha a revelação disso. Mas também Jesus, Deus, se apresenta como pedra, lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 1. Aqui Deus se apresenta como alguém que vai dar uma direção. Eu não quero falar de lei e graça neste momento, mas neste momento aqui, Moisés pega as tábuas da lei e reescreve, porque ele tinha quebrado lá no monte, onde Deus tinha dado para ele pela primeira vez. E Deus fala o seguinte: escreve de novo em tábuas de pedra. Vamos ler aqui? Deuteronômio 10, verso 1. Naquele tempo, me disse o Senhor, Moisés falando: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreve nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e porás na arca. Essas palavras que estavam escritas na arca eram os 10 mandamentos: não roubarás, não furtarás, e assim por diante. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas. E isso aponta para quê? Para uma direção. Então você se torna pedra preciosa quando você aceita direção da parte de Deus e da parte dos homens de Deus. Por que dos homens de Deus? Faz questão, pastor, de falar pelos homens de Deus, porque Deus falou com Moisés, e Moisés que escreveu as tábuas, e Deus falou: vai e mostra ao povo. Quem falou ao povo foi Deus direto? Foi um homem de Deus. Então isso significa para mim e para você, que para que eu e você sejamos transformados como pedra preciosa, precisamos entender e obedecer a palavra de Deus, e seguir direções de homens que Deus levantou em nossas vidas. O seu pastor, Alexandre, é um homem de Deus na sua vida. O seu pastor Helder, Christian, o obreiro Neto, são homens de Deus na sua vida. O seu discipulador são homens de Deus na sua vida. O seu líder de célula são homens de Deus na sua vida. São Moisés que estão mostrando para você uma direção. Eu não quero falar da lei, eu quero falar de direção. E por que a direção está correta? Porque a tábua da lei feita em pedra significa: eu sou Cristo, eu estou em Cristo, e o que Cristo quer que eu faça, eu vou fazer. Na medida que eu obedeço e sigo a palavra de Deus, as direções dos homens de Deus, eu sou transformado em pedra preciosa. Presta atenção numa coisa, querido. Muitas pessoas não são transformadas, são alimentos, são pó, alimentos do diabo, porque não conseguem seguir uma direção. Porque sempre questiona qualquer coisa que é pedido a ele, qualquer direcionamento que é pedido à igreja. Tem pessoas que não participam do jejum porque não concordam em pagar R$25 num livro, pastor. Tem pessoas que falam assim: não, vou comprar um livro só para minha família inteira, porque não entende que cada jejum é o poder de Deus para transformar a sua vida. Vou fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que 90% das pessoas não sabem. Qual foi o título do nosso último jejum? Pensou aí? Deu download, né? Vai download, né? E deu erro. Sabe por que deu erro? Porque o jejum não te marcou. Porque a palavra de Deus durante 21 dias foi ministrada e não trouxe revelação para você. Ou seja, foram 21 dias que você não se transformou em pedra preciosa.
Ah, mas por que 2 livros? Porque eu compro lá em casa 3 livros. Um para minha esposa, um para mim e um para o meu filho. Daqui a pouco o Davi também vai pegar o jejum. Por quê? Porque cada um vai anotar o que Deus fala com eles. Eu vou para o trabalho, como a Soraya vai ler? O Pedro vai para a escola, como eu e a Soraya vai ler? Não tem condições. Não tem como. Porque eu preciso ler e anotar o que Deus está falando comigo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Ah, pastor, mas eu consigo ler 3 capítulos no dia. Ah, você não entendeu nada do jejum. O jejum é porque cada dia Deus fala uma palavra, você anota o que Deus está falando e você ora em cima daquilo para Deus te transformar naquilo que Deus falou. Quando você lê 3 capítulos, você não permite, você está batendo uma meta. Que nem trabalho, você bate uma meta. Ufa, alinhei a minha leitura. Nossa, consegui acertar. Por quê? Você não quer ser alguém obediente à palavra. Você não quer seguir uma direção. E o resultado disso é viver uma vida de pó. Uma vida carnal, uma vida natural. Aonde o quê? O diabo se alimenta. Você precisa ser transformado de glória em glória. Diga aleluia. Fala para o seu irmão assim, você precisa ser obediente à palavra de Deus e aos homens do Senhor Jesus. Presta atenção, eu te dou, a Bíblia nos dá o direito de desobedecer uma direção, quando for completamente contrário à palavra de Deus. Se o pastor não falar besteira sobre a palavra de Deus, você pode não aceitar. Se eu falar besteira sobre a palavra de Deus, você não aceite. Se você não entendeu, pergunte. Então você precisa entender, se você quer ser pedra preciosa, você precisa andar em obediência à palavra de Deus. Terceiro ponto, você é pedra preciosa quando você tem disposição de enfrentar os seus inimigos. Fala comigo assim, enfrentar inimigos. Quando você enfrenta os seus inimigos, você se posiciona como alguém que sabe quem é, como alguém que tem identidade, como alguém que tem posicionamento. Olha aqui para mim, Deus vai mudar você, transformar você através de dificuldades e tribulações. Deus permite a tribulação, Deus permite o problema, não é para matar e destruir você, é para aprovar e levar você ao crescimento nele. Quando você entende isso, uau, as coisas mudam. E o texto que eu quero usar é a situação de Davi. Davi foi alguém que teve que enfrentar homens dos exércitos de Israel, homens fortes, preparados, todo encapuzado, cheio de roupa, com uma lança na mão, com um escudo, tinha todas as condições de enfrentar Golias, mas todos eles, com medo, porque não tinha identidade, não sabia que era uma pedra preciosa. O que eles faziam? 40 dias ficou escutando o grito, seus frouxos, seus fracos, não tem homem em Israel. 40 dias ficou escutando isso, e o resultado disso foi o quê? Mais medo, mais angústia, mais pó. A pessoa se tornando pó, cada vez mais. E o diabo alimentando, aumentando. Cada dia que passava, a angústia aumentava. Porque você ia alimentando o diabo, e o diabo ia destruindo você. Aí chega um jovenzinho, 16, 17 anos, Davi. O que está acontecendo aí? Ele fala, eu vou enfrentar esse Golias aí, sem vergonha, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele se posicionou como pedra preciosa. Alguém que tem identidade, alguém que sabia que era o Deus dele, não tinha medo, não tinha angústia, e permitiu ser usado por Deus. Para quê? Para ser pedra preciosa, ser transformado. E olha o que aconteceu. 1 Samuel 17:39, Saul foi dar a armadura dele. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Ele nunca tinha usado armadura de exército, de guerra, nada. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usarei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas. Fala comigo, 5 pedras lisas. Olha a pedra aí de novo, Jesus se apresentando. Quando você tem disposição de ir para cima do seu inimigo, Jesus aparece para dar a sua vitória. Sempre vai ser assim. Quando o diabo se levanta contra você, e você se posiciona em oração, se você se posiciona em fé, você se posiciona diante da graça de Deus, Deus vai à sua frente, como uma pedra, para destruir e derrubar todos os seus inimigos. Sempre vai ser assim. E para si pegou 5 pedrinhas lisas do ribeiro, e a pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, do surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando
ao filisteu. Ele pegou a pedrinha, ele foi lá, orou, se encheu do Espírito Santo. Eu tenho vida de Deus, eu sou uma pedra preciosa nessa terra, eu tenho acesso ao reino dos céus. Não há batalha nenhuma que vai me destruir, não há problema nenhum que vai me destruir, não há casamento nenhum que vai me destruir, não há perseguição nenhuma que vai destruir. Eu vou para cima disso. Ele pega a pedra e faz assim: vou para cima agora. Ele foi encarando, olhando o problema, olhando a cara, a bola dos olhos de Golias, e falou para ele: é hoje que eu vou arrancar sua cabeça, porque você afrontou o Deus dos exércitos. Ou seja, você afrontou a pedra angular, e eu sou a pedra que está sendo transformada, e com a base na pedra angular, eu vou destruir todos os meus inimigos em nome de Jesus. Chegou o tempo de você destruir seus inimigos, meu irmão. Chegou o tempo de você avançar no seu propósito. Chegou o tempo de você multiplicar a sua cela. Chegou o tempo de você multiplicar o seu casamento. Chegou o tempo de você abençoar os seus filhos. Se posicione em oração, seja cheio do Espírito, pega as suas pedrinhas e enfrenta o inimigo, porque a vitória é sua pelo nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. E presta atenção num ponto. Ele pegou as pedrinhas e não ficou só na oração. Ele pegou as pedrinhas e foi enfrentar. Por que ele não usou a armadura de Saul? Porque a armadura de Saul fala de contar com os irmãos para vencer a batalha. Tem momentos na sua vida que você vai contar com seus irmãos para orar, se fortalecer, mas existem batalhas que é somente sua, e somente você pode vencê-las. Não tem como eu vencer por você, por mais que eu ore pelo pastor Helder, existem batalhas que ele vai enfrentar sozinho, e ele tem que derrubar o gigante dele. Por isso que às vezes algum irmão não avança, porque fica esperando a oração do discipulador, a oração do líder, a oração do pastor. Essa oração é fraca, deixa eu sair dessa igreja, que essa oração não funciona. Você não entendeu nada, você não entendeu que Deus quer te transformar em pedra preciosa, e você precisa vencer as suas lutas. Tem lutas que são em conjunto, tem lutas que são individuais. Você precisa definir e decidir enfrentá-las. Então a terceira forma que Deus se apresenta é como pedras para enfrentar os seus inimigos. Mas existe a quarta forma, que Deus faz questão de se apresentar, e você precisa decidir se eu quero andar como pó, ou se eu quero andar como pedra preciosa. Você é pedra preciosa quando você tem fome e sede de Deus. Fala comigo: fome e sede. Inclusive eu estou com sede. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 20, verso 7. Números capítulo 20, verso 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Olha a pedra aparecendo aí de novo. Fala assim comigo: falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus inimigos. A história aqui é o seguinte, que está por trás disso. O povo estava reclamando porque saiu do Egito. E no Egito tinha água, tinha um pãozinho seco, tinha alho, tinha cebola, e pelo menos comia o mínimo. Mas no deserto não existe água. No deserto não existe comida assim farta. E o povo reclamou: estamos com sede, e nós queremos também alimentar os nossos animais, porque eles também estão com sede. Por que nós saímos do Egito para morrer aqui nesse deserto? E Moisés ficou indignado, e como pedra preciosa ele foi buscar o Senhor. A Bíblia fala que uma rocha seguia o povo de Deus para onde eles iam. Essa rocha aponta para a pedra angular, Jesus. A pedra principal, Jesus. Que toda vez que eu me posiciono como pedra preciosa e falo a rocha, ela libera água, ela libera vida, ela libera poder, ela mata minha fome e minha sede. E Moisés foi lá e falou, mas só que há uma necessidade: a rocha só vai liberar a água se você tiver sede. Então você se torna pedra preciosa quando você tem fome e sede de Deus. Eu percebo as pessoas, ou dificuldade de orar, ou dificuldade de vir na oração 7 horas da manhã. Inclusive terça-feira agora começa a nossa oração às 7 horas da manhã, amém? Voltamos 7 horas da manhã, terça-feira agora.
Então, não vem orar 7 horas da manhã, não busca a presença de Deus, não escuta o louvor em casa, de jeito nenhum. Não busca a presença de Deus. Está em crise, vai reclamar em vez de orar. Está com problema, vai chorar em vez de orar. Vai brigar em vez de orar. E quando você ora, você está demonstrando: Deus, eu tenho sede do Senhor. Quando você vem no culto e adora o Senhor, levanta suas mãos e adora: eu tenho fome do Senhor. Quando você vai no discipulado, você fala: tenho sede do Senhor. Nós temos a conferência que vai acontecer dia 7. Inclusive, queria desafiar você, a toda a igreja, a participar. Se você vai para a conferência, presta atenção aqui em mim. Se você vai para a conferência dos vencedores dia 7, eu queria que você desse o seu nome completo e o seu celular para o seu discipulador, ainda hoje, até de noite. Ah, pastor, mas não tem dinheiro para pagar. Passa para ele o nome, que a gente precisa garantir as vagas. E depois a gente vai acertar o pagamento discipulado por discipulado. Ah, pastor, mas eu estou pensando, vou arrumar trabalho. Falta de sede. Você prefere andar como o pó, você prefere andar como alguém natural, do que ter fome e sede do Senhor. Sabe a última vez que toda a igreja de São Paulo se reuniu aqui em São Paulo? Faz 7 anos atrás. Nós tivemos a última conferência há 4 anos atrás. Pensa você num mar de 20 mil pessoas buscando, 20 mil pessoas clamando a glória de Deus. Depois vai lá no YouTube da igreja, vinha a São Paulo e vi as últimas conferências. É um negócio assim estrondoso. Foi lá que eu tive meu chamado, foi lá que eu fui curado. Foi em conferências como essa que Deus abriu os meus olhos, me tornou pedra preciosa com base na pedra angular que é Cristo. A conferência é uma maneira de você ficar firmado na pedra angular, Cristo Jesus, porque eu tenho fome e sede. Mas quem não tem fome e sede não vai realmente, e aí prefere ter uma vida de pó, prefere ter uma vida natural. E aí o que acontece? Você se torna alimento do inferno. Lembra a serpente lá em Gênesis novamente? Ela se alimenta do que, irmãos? De pó. Mas só que Cristo Jesus fala na palavra que você se tornou pedra viva. Mas mesmo como pedras vivas, podemos ter uma vida de pó. A decisão é sua, a decisão é minha. Eu decido em nome de Jesus ter uma vida de pedra viva. Eu quero ter fome e sede do Senhor, fome e sede do Senhor, fome e sede da presença de Deus. Eu estava sexta-feira voltando da minha mãe, que toda sexta-feira de manhã, às 5 horas da manhã, eu levo ela no médico, fisioterapia. Saio daqui, vou lá para Carapicuíba. E eu falei: Deus, me dá uma palavra para esse final de semana, para eu pregar para os irmãos. Quero a palavra livre, né? O pastor Luiz pediu para cada pastor pregar a palavra. Eu falei: Deus, quero uma palavra. E eu coloquei essa música aí, que o Eric está dedilhando, e comecei a chorar compulsivamente no carro. Falei: Deus, o que é isso? Ele começou a falar: eu sou a pedra que mata a sua sede. Eu sou a pedra que vence os seus inimigos. Eu sou a pedra que te sustenta. Eu sou a pedra que traz sobre você a obediência da palavra. Eu sou a pedra que mata o seu ego. E começou a falar no meu coração fortemente. E eu fui escrevendo essa palavra, porque Deus falou. Porque quando você tem sede, Ele fala comigo: a sua sede obriga Deus a falar com você. Toda vez que você tem sede, Deus vai falar com você. Diga aleluia. Glória a Deus. Apagou aqui. Mas tem uns 5. A quinta forma que Deus se apresenta como uma pedra preciosa, pedra fundamental, para nos tornar pedra preciosa. Você é pedra preciosa quando não existe nada mais valioso que o próprio Senhor Jesus na sua vida. Mateus capítulo 13, verso 45 fala: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Pérolas aponta para pedra. E tendo achado a pérola de grande valor, fala comigo: pedra de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Isso aqui aponta para mim e para você que não existe nada mais importante que Jesus na sua vida. Não existe nada mais valioso que Jesus na minha vida e na sua vida. Se nós queremos realmente ser transformados a pedras preciosas e não ter uma vida de pó, nada pode ser maior que Jesus. O seu casamento não é maior que Jesus, os seus pais não são maiores que Jesus, os seus filhos não são maiores que Jesus, o seu trabalho não é maior que Jesus. Não pode ser. Pastor, como eu sei que Jesus é valioso para mim ou não? Quando você não troca Ele por nada. Quando você abre mão de um culto, você está trocando Jesus.
Quando você abre mão de participar de uma célula, você está trocando Jesus. Quando você abre mão de participar do jejum de 21 dias, você está trocando Jesus. Quando você não quer ir para a conferência, você está trocando Jesus. Pastor, mas como assim? São coisas, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde está 2 ou 3, Jesus está naquele lugar. Aonde está o corpo reunido, Jesus está naquele lugar. Ou seja, se Cristo está no meio da igreja, eu tenho que estar com a igreja. E quando isso acontece, eu sou transformado. Quer melhor lugar de transformação que a igreja do Senhor Jesus? Rapaz, pastor Helder me transforma, eu transformo ele. Pastor Christian me transforma e eu transformo ele. Clodoaldo transforma o pastor Helder e o pastor Helder transforma o Clodoaldo. Porque quando eu coloco a igreja, que é o próprio Senhor Jesus, como principal na minha vida, nada é mais importante. Deixa eu te falar. Preciso terminar logo. Jesus é tão importante que é Ele que te acorda todo dia de manhã para você trabalhar. É que Ele definiu ter o ar na terra para que você respirar. É Ele que tocou o coração do seu chefe para te contratar. É Ele que tocou o coração da sua esposa para te aceitar. Foi Ele que tocou o coração dos seus filhos para te obedecer e te honrar. Sem Jesus, sem tudo isso. Sem Jesus, sem multiplicação de célula. Sem Jesus, sem uma vida plena. Sem Jesus, sem nada. Precisa decidir nesta manhã ser uma pedra preciosa. Falar assim, não, Jesus, eu estou com um problema no meu casamento, eu vou largar tudo. Isso, larga Jesus e vai ver onde vai seu casamento. Porque com Jesus, certamente Ele tem poder de transformar todas as coisas e restaurar o seu casamento. Mas sem Jesus, esquece, vai ser uma vida de pó, que alimenta o diabo. Sexta forma que Jesus se apresenta na Bíblia, como pedra. Você é pedra preciosa quando Jesus é o seu fundamento. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Uau! Aqui fala de 2 linhas, nem escrevi isso, o Espírito Santo falou comigo agora. De 2 linhas que você pode edificar a sua vida: a linha do poder e a linha do amor. A base do poder, eu quero a função, eu quero o dinheiro, eu quero o casamento, eu quero os filhos, eu quero o controle. Essa é a linha do poder. E a linha do amor, eu quero Cristo. Por isso eu quero responder o chamado. Eu quero o Cristo, por isso que eu quero casar. Porque eu quero o Cristo, por isso eu quero ter filhos. Porque eu quero o Cristo, por isso que eu quero viver plenamente o Evangelho da graça. Ou seja, a base é Jesus aqui. A base aqui é o seu ego. A base aqui é a sua vontade natural. Então quando Jesus, Ele é o fundamento, ou você constrói. E eu até falei, não sei para onde, quando eu falei esses dias, falei, acho que pastor, ontem de manhã na reunião. Existem 2 tipos de crescimento: o crescimento com base em Cristo e o crescimento com base na vida natural. O crescimento com base como pedra preciosa e o crescimento no pó. Acredite, o pó também gera fruto, mas a qualidade do fruto, ela é testada no futuro. Quando as pessoas têm um coração errado, Deus sempre vai testá-las. Vai vir um vento, vai vir a onda, vai vir a tempestade. É nesse momento, se você estiver firmado com o fundamento correto, rocha, Cristo vem. Sabe por que casamentos se abalam? Porque as pessoas casaram por motivos errados. Sabe por que você não consegue prosperar no seu trabalho? Porque você está trabalhando por motivos errados. Sabe por que você não consegue multiplicar a sua célula? Porque você lidera por motivos errados. Sabe por que você não consegue multiplicar a sua rede? Porque lidera por motivos errados. Pastor, como assim? Seja fundamentado em Cristo. A esposa me falou ontem algo que me deixou em crise. Eu falei assim, eu preciso me fundamentar mais em Cristo. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais para entender o que Deus quer de mim. Realmente, porque Deus quer me levar a níveis maiores. Fala comigo, aleluia. Fala assim, eu serei levado a níveis maiores. Então a pressão vai ser maior.
A sua resposta para ser uma pedra preciosa, mais lapidada, vai ser maior. E só vai acontecer isso se você permitir que o fundamento seja Cristo. Então eu preciso me aprofundar em Deus, orar mais, para dar resposta segundo o que a gente conversou ontem. Porque realmente eu preciso avançar. Eu não quero algo por cargo, por função, por nada. Eu quero algo porque eu amo o Senhor, porque o meu fundamento é Cristo e Ele vai me levar. Assim tem que ser toda a sua vida. E por último, a equipe de louvor já pode subir. Você é pedra preciosa quando você tem disposição de responder ao chamado de Deus. Uau, você é o mais poderoso. É quando eu saio da posição de pó e falo que nem Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Pedro fez isso. Certo momento Jesus estava no meio dos discípulos e perguntou: o que dizem aí o que eu sou? Aí os discípulos falaram o seguinte: uns te falam que tu és Elias, outros falam que tu és Moisés, outros falam que tu és aquilo. Aí ele parou: tá ótimo, então o que o povo pensa eu já entendi, e o que vocês pensam a respeito de mim? E ele falou o seguinte, uma das frases mais poderosas. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor, pedra fundamental, ele falou assim: olha, bem-aventurados tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne, está lá em Mateus 16, 16 até 18, não foi nem carne nem sangue que tu revelastes. Portanto agora, como você identificou que eu sou pedra angular, eu te torno agora Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção numa coisa: quando ele entendeu que Cristo era pedra angular, fundamento, Deus o tornou em pedra preciosa. Quando ele entendeu que Cristo é tudo na vida dele, Deus deu tudo na vida de Pedro. Quando ele entendeu que Cristo é a base de todas as coisas, Deus colocou ele no fundamento e começou a crescer em todos os sentidos. Tanto que ele é o primeiro apóstolo da igreja. Ele faz a primeira pregação. E a igreja é edificada através da liderança de Pedro. Ou seja, alguém que era Simão Bar-Jonas se tornou Pedro. Pedro significa pedra, rocha firme. E quando você olha para Pedro, você tem que lembrar, ele é rocha, porque ele fundamentou a sua vida na rocha principal. Da pedra principal se chama Cristo. E por isso eu e você precisamos entender isso. Quando nós respondemos ao chamado, você está se tornando Pedro. Quando você responde à liderança, você está se tornando Pedro. Quando você responde a um jejum, você está se tornando Pedro. Quando você responde ao seu casamento, você está se tornando Pedro. Quando você responde no seu trabalho, ao chamado de Deus no seu trabalho, você está se tornando Pedro. E você está sendo rocha. E através de você, rocha, eu vou edificar, eu vou ganhar vidas, eu vou avançar, eu vou multiplicar, eu vou trazer milagres, sinais e prodígios através da sua vida. Porque eu decidi ser Pedro. Porque eu decidi colocar Cristo no lugar certo, pedra fundamental na minha vida. E para terminar, Senhor, fala em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Pode projetar, por favor. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião. Fala comigo, Sião. O que Deus colocou em Sião, irmãos? Uma pedra angular. Projetar não? Projeta, irmãos, por favor. 1 Pedro 2,6. Eu falei. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. Pois isto está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra, o que, irmãos? E olha que ele fala: ela é eleita, e o que ela é mais? E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Sabe por que não vai ser envergonhado? Porque vai ter ele como base. E se ele é pedra preciosa, você é pedra preciosa. O que ele é, eu sou. O que ele tem, eu tenho. O que ele faz, eu faço. Então, se ele é Cristo, você pode refletir a glória de Cristo. Se ele faz milagres, você pode refletir milagres. Se ele é próspero, você pode refletir próspero. E presta atenção, ele fala o seguinte: que eu ponho em Sião. Sião significa no hebraico terra prometida. Então eu vou fazer uma leitura do texto com você.
porque Sião aponta realmente para a vida na terra prometida. Ou seja, eu coloco a pedra perfeita, a pedra angular, o fundamento, no lugar perfeito chamado Sião, terra prometida. E se você acreditar, se fundamentar a sua vida nessa pedra, eu quero te falar, o seu lugar final é a terra prometida. O seu lugar final é o reino de Deus. O seu lugar final é estar diante de Deus e se escutar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu tenho um apelo nessa manhã. Pedi 7, mas 5 minutos no máximo. Eu tenho um apelo para você nesta manhã. Você precisa decidir se quer viver uma vida de pó, mesmo tendo a revelação nesta manhã que é pedra preciosa. Porque mesmo sendo pedra preciosa, você pode ser uma pedra suja, cheia de pó, porque você está fundamentado no lugar errado. Você precisa decidir: eu quero ser uma pedra preciosa, e eu quero responder como pedra preciosa, assim como Jesus se apresenta nesses 7 pontos, assim como Jesus fez nesses 7 pontos, deu força para Davi, matou o ego de Abraão, mudou a sorte de Pedro, porque eles decidiram acreditar na base, na pedra angular, que é Cristo Jesus, e permitiram ser transformados. Assim deve ser nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero começar cantando esse louvor, junto com você novamente. E na medida que esse louvor for ministrado, você que decide viver uma vida de pedra preciosa, você que decide, assim, eu abro mão de qualquer coisa natural, eu abro mão de qualquer coisa natural, carnal ou pecaminosa da minha vida. Mesmo que eu ache que estou indo bem, mas eu sei que eu quero mais do Senhor, eu quero mais da presença, eu quero ser mais lapidado, porque eu quero chegar no final da minha vida e falar assim: tu és pedra preciosa, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Eu quero ser transformado, liberto, restaurado, eu quero multiplicar, eu quero avançar, eu quero prosperar, na base correta, que é o fundamento Cristo Jesus, da pedra angular. Eu queria que você viesse à frente, na medida que for cantando esse louvor, em nome de Jesus. Oh, feche seus olhos. Alabaçori canta. Vim te buscar. Cante isso. O meu coração queimou de amor. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Fala isso para Jesus. Nada vai me tirar daqui sem te tocar.